Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje nós vamos tratar sobre o direito à vida a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Peço a vocês, antes de começar, deixem um like aqui, aperte o joinha. Enquanto eu estou falando aqui, vai lá, clica para mim no joinha, compartilha o vídeo, comente, isso ajuda muito a divulgar o canal e me dá um norte também do que vocês querem que eu traga ou não de conteúdo aqui do Direito Constitucional para o canal. Me acompanhem também no Facebook, no Instagram. Eu tenho colocado lá dicas diárias de concurso público, dicas diárias do direito constitucional. Os alunos têm gostado bastante. Então é só procurar Professor Gustavo Machado, virar meu amigo, para a gente continuar junto aí aprendendo essa matéria que é tão bacana. Olha só, hoje a gente vai estudar então sobre o direito à vida. O direito à vida, quando a gente fala sobre o direito à vida, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que realmente se trata de um direito fundamental. Tão fundamental que ele é pressuposto, inclusive, para o exercício de diversos outros direitos fundamentais. Para a gente falar em liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito de locomoção, inviolabilidade do domicílio, todos os direitos fundamentais, ou quase todos os direitos fundamentais, pressupõem a vida, pressupõem que alguém esteja vivo. Então é um direito fundamental básico, o direito à vida. É um direito que, inclusive, é pressuposto para que outros direitos fundamentais existam. Olha só, quando a gente pensa em direito à vida pode ser entendida em sentido formal ou em sentido material. Direito à vida em sentido formal é o direito de estar vivo. Direito à vida em sentido material é o direito a uma vida digna. É o direito de estar vivo com dignidade. E a nossa Constituição adota o direito à vida em sentido material. Não é só o direito de estar vivo, é o direito de estar vivo com dignidade. Bem, entrando aqui na jurisprudência do Supremo, uma primeira decisão importante que a gente precisa conhecer diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade 3510. Essa ação direta de inconstitucionalidade se debruçou sobre a Lei 11.105 de 2005, a chamada Lei de Biossegurança. A discussão central aqui era se era constitucional ou não permitir a pesquisa científica com células-tronco a partir de células embrionárias, a partir de células fecundadas. Existiria ou não vida fora do útero, fora da barriga de uma mãe? Existiria vida a partir daquelas células que foram criadas em laboratórios, fecundadas em laboratórios e que a partir delas está havendo a pesquisa com células-tronco? Bem, qual foi a decisão do Supremo aqui? O Supremo entendeu que a Lei de Biossegurança era constitucional. É constitucional sim. Por que ela é constitucional? Porque o Supremo entendeu que não há vida fora do útero. Não há vida que não esteja sendo gerada dentro da barriga de uma mãe. Percebam, para que haja vida, para que aquela célula fecundada seja considerado um ser vivo, ou pelo menos que seja um ser que está em processo de se tornar um ser vivo, aquela célula precisa estar fecundada dentro de um útero materno. Não adianta ela estar simplesmente no laboratório. O Supremo entendeu isso dizendo o seguinte: olha, no nosso direito, como vocês sabem, lá a partir da lei de doação de órgãos, sem atividade cerebral não existe vida. Tanto que quando termina a atividade cerebral, os órgãos vitais já podem ser doados. Então o Supremo diz: como pode haver vida se aquela célula que está fora do útero materno não tem nenhuma atividade cerebral? Se ela sequer tem expectativa de ter essa atividade cerebral, porque ela só vai ter essa atividade cerebral se estiver dentro de um útero e estiver ali em desenvolvimento. Outro argumento que o Supremo utilizou é que no direito brasileiro não se discute a possibilidade da fertilização in vitro. E nessa fertilização in vitro, o que ocorre? O óvulo materno ele é fecundado por um espermatozoide fora da barriga da mãe e depois esses óvulos fecundados são colocados dentro da barriga da mãe. Muitas vezes há fecundação ali de 10 óvulos, por exemplo.
para ver quais que vão dar certo, e aqueles que vão dar certo é que serão colocados dentro da barriga da mãe. Aqueles óvulos que não dão certo, vamos dizer assim, que não há uma fecundação fora da barriga da mãe, eles são descartados. E isso nunca foi questionado. Óbvio, esses descartes, etc., seguem uma série de restrições previstas na própria Lei de Biossegurança e no Código de Ética Médico. Mas é possível. Então o Supremo, partindo desse pressuposto, falou, olha, se não tem atividade cerebral, se aquela célula fecundada fora da barriga da mãe não está em processo, aí, não há sequer uma expectativa de ter uma atividade cerebral no futuro. Se é possível, inclusive lá na fertilização in vitro, usar apenas alguns dos óvulos fecundados e outros não há por que vedar a pesquisa científica com células-tronco embrionárias. Então essa foi a decisão do Supremo lá na ADI 3510. Um outro julgamento muito importante do Supremo diz respeito à DPF 54. A DPF 54 cuidou de uma situação muito triste, que é a questão da possibilidade ou não do aborto de anencéfalos. Anencéfalos são aquelas crianças que estão sendo geradas dentro da barriga de uma mãe, mas sem cérebro, não tem cérebro nenhum, não tem atividade cerebral, é só o corpo, né? Não tem o cérebro, que é uma situação extremamente triste. Bem, o Supremo, nesse caso, autorizou o aborto. Ele disse o seguinte, que se não há atividade cerebral, não há vida. Então, se aquele ser que está sendo criado ali dentro não tem cérebro, como é que a gente pode dizer que ele está vivo? A partir da lei de doação de órgãos, que diz que sem atividade cerebral é possível a doação de órgãos vitais. A partir do que foi decidido lá na ADI 3510, que o Supremo disse que aquele óvulo fecundado fora da barriga da mãe, que não tem sequer expectativa de ter atividade cerebral, não pode ser considerado vivo, aqui também o Supremo, de uma forma até lógica, disse, olha, não temos como considerar que há vida sem a menor expectativa de que vai haver atividade cerebral. O Supremo leva em consideração também outras coisas, como, por exemplo, a dignidade da mãe. Para uma mãe, imagina a dor quase insuportável do ponto de vista emocional, que é gerar uma criança que não vai sobreviver, já que não tem atividade cerebral. Impor à mãe essa dor de gerar aquela criança por meses, sabendo que ela não vai sobreviver, feriria a dignidade da vida da mãe, que vai ter que passar por todo esse sofrimento. Bem, esse caso aqui, sendo muito técnico, eu nem acho que o Supremo criou uma outra hipótese de aborto. Porque o aborto pressupõe vida. Como você sabe, o Código Penal permite o aborto só naquelas duas hipóteses, quando há risco à vida da mãe ou em caso de estupro. Eu não acho que essa seja uma terceira hipótese. Por que eu não acho isso? Porque o aborto pressupõe vida. E o que o Supremo está dizendo aqui é que sequer há vida ali, porque não há nenhuma atividade cerebral. Então, a DPF 54, então, na linha da ADI 3510, foi julgada dessa forma, o Supremo permitindo o chamado aborto de anencéfalo. Outro tema ligado ao direito à vida, que também cai muito em prova, é a eutanásia. A eutanásia não é permitida no direito brasileiro. O que é a eutanásia? A eutanásia é tirar a vida de alguém em razão de um sentimento de piedade. É tirar a vida de alguém porque aquela pessoa está tendo uma vida insuportável. Seja porque vive de forma vegetativa em cima de uma cama, seja porque vive com dores que são muito fortes e que tiram completamente a dignidade que aquela pessoa tem. Então, a eutanásia, que já foi permitida em alguns países, que é permitida em alguns países, aqui nunca foi admitida a eutanásia, pelo menos não por decisão de tribunal superior. A possibilidade de tirar a vida de alguém a partir desse sentimento de piedade. A eutanásia pode ser ativa ou passiva. Eutanásia ativa ocorre naquele caso em que a pessoa doente consegue se manifestar sobre ficar ou não viva.
Por exemplo, imagina uma pessoa que está ali na cama, sentindo muita dor, de forma vegetativa, mas ela está ainda consciente. E aí é possível perguntar para ela, olha, se você quer continuar nessa situação, pisque com um olho, né? Se você quer realmente que a gente tire a sua vida, pisque 3 vezes com os 2 olhos. Sei lá, alguma situação em que a pessoa ainda tem consciência e tem essa capacidade de se manifestar em continuar viva ou não. Já a eutanásia passiva é aquela em que a pessoa não tem condições sequer de manifestar se quer continuar viva ou não. Seja a eutanásia ativa, seja passiva, nenhuma das duas é permitida no nosso direito brasileiro. Não confundir, meus amigos, a eutanásia com a chamada ortanásia. Qual é a diferença entre elas? Na eutanásia, alguém tira a vida de outra pessoa, porque essa outra pessoa vive de forma insuportável. Ela tira a vida dessa outra pessoa em razão desse sentimento de piedade. Na ortanásia, a pessoa morre por causas naturais, sem ninguém ter que interferir para poder provocar o evento morte. Exemplo, desligar o aparelho de alguém que está aí em coma no hospital. A família se reúne, o médico diz e fala, olha, ela está nessa situação aí, ela vive aí apenas sob a ajuda de aparelhos, há uma vida aqui totalmente artificial, ela não vai se recuperar mais, a literatura médica diz que são casos raríssimos ou impossíveis dessa pessoa se recuperar, então fica aí a decisão da família quanto a desligar esses aparelhos ou não. A família se reúne e decide, olha, não, vamos desligar o aparelho. Quando a família desliga esses aparelhos, a pessoa morre de causas naturais, ela vai morrer em decorrência da própria saúde dela. Ninguém vai lá aplicar uma injeção nela para ela morrer. Ela vai morrer naturalmente. Então a ortanásia, obviamente dentro de critérios estabelecidos pela lei, pelo Código de Ética Médica, ela é permitida. A eutanásia não. Então, atenção para essa distinção. E por fim lembrar, como eu já até mencionei aqui, da lei de doação de órgãos. Lembrando que a lei de doação de órgãos impede a doação de órgãos vitais, em razão do princípio da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Ainda que você não queira mais esses direitos, o Estado vai proteger o seu direito mesmo assim, como o direito à vida. Por exemplo, gente, Deus me livre e guarde, né, um filho nosso precisa de um transplante de coração. Eu, como pai, não pensaria 2 vezes em falar, toma o meu, já vivi muito, a minha filha é o que eu tenho de mais importante nesse mundo, pega o meu coração aqui, dá para ela e pronto, beleza, vou morrer feliz da vida. O direito brasileiro não permite isso, não permite a doação de órgãos vitais, porque o Estado tem que proteger o meu direito à vida, ainda que contra a minha vontade. Outro exemplo, a pessoa que quer se suicidar. O Estado vai lá e impede que aquela pessoa cometa o suicídio. E faz isso, obviamente, aí contra a vontade dela. Por quê? Porque ainda que aquela pessoa não queira mais estar viva, o Estado tem um dever de proteger a vida dela, em razão do princípio da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. Bem, é isso, gente. Importante esse tema, interessante também. E deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo, me acompanhe no canal, no Instagram e no Facebook, Professor Gustavo Machado. Tchau!